Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando agora a audiência pública de número 10 de 2025, que trata da revisão da Resolução 688 de 2010, que é a resolução que estabelece os casos em que os agentes econômicos poderão estabelecer medidas reparadoras, que nós chamamos de medidas reparadoras de condutas, a MRCs, de formas a ajustar sua conduta ao disposto na resolução aplicável e, dessa forma, evitar a aplicação de penalidades. Vou agora subir uma apresentação. Pergunto se todos conseguem enxergar a apresentação. Perfeito. Muito obrigado. Então, vou dar continuidade aqui à apresentação. Bom, iniciamos aqui então com a apresentação do nosso cronograma e nossa agenda de hoje. A programação inicia agora com a recepção de todos os participantes que foram credenciados para essa audiência. Essa abertura é feita agora por mim, presidente dessa audiência, e a gente vai começar primeiro passando pela nossa agenda, e a seguir eu vou fazer uma breve exposição do tema pela ANP, pela Superintendência de Fiscalização do Abastecimento, e na sequência a gente vai fazer o pronunciamento de cada um dos expositores que foram inscritos na sua ordem de inscrição. Depois a gente vai abrir um período de debates e, por conseguinte, vamos fazer um período de encerramentos. Muito obrigado. Vou passar para o próximo slide. Bom, eu estou, Júlio Nishida, como superintendente de fiscalização do abastecimento, sou o presidente dessa audiência pública. Eu estou aqui com a Rita, que é a coordenadora de estudos regulatórios e regulação da Superintendência de Fiscalização do Abastecimento, que é a secretária dessa audiência, e também estou aqui com o doutor Henrique Pasquinelli Castelo de Oliveira, que é o procurador federal junto à ANP da nossa procuradoria. Vou passar pelos procedimentos dessa audiência. Então, esse evento ele ocorre com a infraestrutura particular de cada um dos participantes de forma online. Dessa forma, qualquer problema técnico que impossibilite a exposição por parte da ANP e, de alguma forma, impossibilite a continuidade dessa audiência, ela fará com que essa audiência seja postergada ou adiada de alguma forma. Por outro lado, problemas técnicos que impossibilitem que algum expositor ou participante aqui presente possa não conseguir prosseguir com a sua participação, não vão fazer com que essa audiência pública seja paralisada ou postergada. Qualquer tipo de conduta inadequada ensejará a remoção do participante do evento, e pedimos que os participantes que se identifiquem com seu nome e sua empresa ou sua instituição aqui no chat da reunião, para registro futuro em ata e lista de presença dessa audiência pública. Eu peço que todos mantenham seus microfones e câmeras desligados durante o evento e somente abram suas câmeras e microfone quando sua palavra for concedida. Bom, após aqui a exposição que eu vou fazer primeiramente, eu já adianto que a gente vai ter, por parte dos expositores inscritos, 9 representantes, que apresento aqui já preliminarmente nessa tela. Eles estão apresentados na ordem de sua inscrição, e assim que eu fizer essa prévia apresentação, a gente já passa a palavra para eles. E para essa audiência pública, cada expositor inscrito vai ter até 10 minutos para fazer sua apresentação. Qualquer pergunta, a gente solicita que seja feita ao final das exposições. Eventual manifestação no chat, ela não vai ser considerada pela ANP para fim de exposição processual. Então, eventualmente, apenas para algum tipo de dúvida do ponto de vista de ordem, né? Após a apresentação dos expositores, vão ser concedidos 2 minutos para os participantes possam levantar a mão de forma virtual, usando o recurso do Teams, levantar a mão, sendo limitado ao final de todas as apresentações até 1 hora para um espaço de perguntas e respostas de todos os participantes dessa audiência. O participante que se manifestar, que esteja sido autorizado pelo presidente da audiência pública, o participante que se manifestar sem ter sido autorizado pelo presidente da República será advertido. Em caso de reincidência, ele poderá ser removido do ambiente de realização deste evento. O participante que se manifestar de forma inadequada
seja por meio de palavras de baixo calão, de ofensas ou de forma exaltada, ainda que autorizado fazer uso da palavra, ele poderá ser removido dessa audiência. Bom, dessa forma vamos dar início a essa audiência com a apresentação que eu farei do tema. Bom, eu vou começar aqui retomando um breve histórico da estrutura dessa agenda regulatória. Ela se iniciou há pouco mais de um ano, né, no final de 2024. A gente ficou mais ou menos por cerca de um ano num período de fase de estudos, uma avaliação de estudos técnicos, revisão regulatória, elaboração de uma minuta inicial. Isso foi desde setembro de 2024 a aproximadamente agosto de 2025. Eu vou retomar um pouquinho num slide mais para frente como é que foi esse estudo. E após esse período inicial, né, de estudos preliminares, a gente partiu para um período de 45 dias de consulta pública. Durante esse período foram feitas uma série de contribuições, que eu vou passar um pouquinho mais à frente como foi feito e quais contribuições foram realizadas. E a seguir a gente está hoje no dia 18 essa participação social, que é a audiência pública, para ter um espaço mais ampliado de debates, além daqueles que já foram estabelecidos posteriormente. E ao final desses debates a gente tem um período interno de avaliação das contribuições, sejam elas de consulta pública, sejam as que forem feitas aqui, para uma avaliação final de uma resolução agora aprimorada, que ainda vai passar por uma avaliação da Procuradoria e também avaliação pelo nosso colegiado, através dos nossos diretores, para aí sim ter uma publicação do novo marco regulatório, que é previsto para ocorrer até o final deste ano, ainda em 2025, para um aprimoramento desse dispositivo. E eu vou passar aqui e explicar um pouquinho o porquê dessa revisão, né? Então, como toda revisão regulatória, a gente inicia com a identificação do problema regulatório, ou seja, por que a Agência Nacional do Petróleo se debruçou sobre a revisão desse ato, né, dessa resolução. E o que a equipe técnica chegou à conclusão que a ideia é adequar esse instrumento que a gente chama de medida reparadora de conduta, as nossas MRCs, a basicamente dois pontos, né? A evolução regulatória que o setor teve. Então, a gente tem aí um período de 2017, na verdade até antes, que esse instrumento ele vem lá de 2011, 2012, da toda a evolução regulatória que o setor teve, ou seja, todas as mudanças que essas resoluções sofreram nesse período todo e todos os instrumentos que foram incluídos durante mais de uma década, e também aliado a essa mudança, que essa adequação necessária, também a utilização de ferramentas tecnológicas, seja pelo próprio setor, mas principalmente pela própria Agência Nacional do Petróleo. A gente vai falar um pouquinho à frente quais são essas ferramentas, e para isso a gente teria que fazer uma conciliação dessa ferramenta. E sem abrir mão de algumas premissas, né? Então, sem abrir mão de comprometer a manutenção de informações que são relevantes para o consumidor, e essas são as premissas que a gente partiu, e eficiência do planejamento da fiscalização, né? E a Agência Nacional do Petróleo tem exposto isso em vários fóruns com a sociedade, com o setor, de quanto a gente está conseguindo cada vez mais à frente, de forma cada vez mais assertiva, conseguindo ir pontualmente em cada um dos problemas que afligem o setor, e para isso a gente precisa de informações sensíveis, informações que são relevantes para o nosso planejamento. Isso é uma premissa que a gente não pode abrir mão. Então, são dois pontos que motivaram o ajuste da resolução, ou seja, a evolução regulatória do setor e ferramentas tecnológicas que as empresas estão aplicando e que a ANP tem aplicando, mas sem abrir mão de informações que o consumidor precisa e que a agência precisa para fiscalização. E a gente fez uma revisão desde o início, ou seja, partindo desde a parte mais inicial que uma análise de impacto regulatório requer. Então, partindo do cenário mais básico até a questão mais avançada, que é a mudança da resolução. Então, a equipe regulatória se debruçou sobre as três opções mais básicas iniciais, que é, por ser uma questão opcional no arcabouço regulatório, a existência da medida reparadora de conduta em si, cabe, em tese, isso foi posto à prova, não foi à frente, mas ele tem que ser comparado com as outras alternativas, se caberia ou não a revogação desse conceito de medida reparadora de conduta, ou seja, será que cabe ou não o Estado manter essa chance
de o agente regulado poder revisar uma irregularidade de menor poder lesivo ou não. O Estado tem que vir com todo o rigor, sem nenhuma chance para nenhum tipo de medida intermediária. Então, isso foi avaliado frente aos outros cenários. A segunda opção, a manutenção do cenário atual, mas fazendo apenas a atuação legística, ou seja, só comparando com a evolução regulatória do setor. Então, isso, de fato, era uma inicialmente, lá em 2024, era uma alternativa que foi inicialmente desenhada, então a gente tinha que comparar com o cenário que foi inicialmente estudado, que era, a gente teve mudança, principalmente, tanto na área de qualidade, na Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade, SBQ, mas principalmente na Superintendência de Distribuição e Logística, na SDL. Eles mudaram muito o arcabouço regulatório e tinham várias questões de logísticas, instrumentos que a nossa resolução apontava que ou não existiam mais, ou eles não estavam mais naquela numeração e naqueles artigos e naqueles incisos e dispositivos que a gente apontava. Então, isso era o mínimo que a resolução requeria. Então, a gente fez uma comparação com relação a esse cenário. E o cenário que acabou sendo, isso a gente já discutiu em momentos anteriores, é a atualização de fato do ato normativo. Então, mantendo essas questões, essas premissas que a gente apresentou, a gente faz uma revisão ampla dessa resolução e é isso que a gente trouxe nas discussões com o setor, com a equipe regulatória e com as áreas internas da ANP, que é o que a gente vai apresentar aqui no próximo slide. Então, a gente fez uma participação social ampla, tanto interna quanto externa. No âmbito interno, a ANP fez uma consulta principalmente baseada em formulários, desde o final de 2024, com cada uma das áreas regionais da fiscalização, com os agentes de fiscalização, sejam os fiscais que estão em campo, que se debruçam no dia a dia com todo tipo de divergência, irregularidade e até fraude em cada um dos níveis de descumprimento, desde aquele mais leve até aquele mais gravoso, qual que era a sensibilidade, qual que era o tipo de tratamento que ele entendia que deveria ser dado às medidas separadoras de conduta. Por outro lado, também toda a equipe que cuidava de julgamento de processo, os julgadores que depois dessa atividade de fiscalização tinha todo esse tratamento dos processos sancionadores e fazer uma avaliação de fato de valor, né? Será que vale a pena o Estado brasileiro julgar e gastar o mesmo nível de recursos, seja em pessoas, em recursos públicos, para julgar uma questão super grave que envolve, por exemplo, uma adulteração com metanol, com uma questão que envolve um adesivo, uma falta de sinalização? É o mesmo nível de recurso que o poder público tem que envolver? Então, o julgador de processo, ele tem esse dia a dia e ele pôde contribuir com essa parte. Então, isso do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, com o setor e com a sociedade, a ANP também fez uma participação bem extensa desde aquela parte inicial do cenário de análise de impacto regulatório para fazer essa avaliação até chegar na questão da minuta. Então, fez isso em 2 ciclos. Um ciclo inicial dividido em 3 partes, consultando lá em abril tanto os segmentos de revenda de líquidos, ou seja, os postos, como os TRRs. Também fez essa discussão com as revendas de GLP e depois fez em separado com todos os demais elos, ou seja, os distribuidores em cada um dos seus elos, né, do distribuidor de líquido, de GLP, de solvente, de aviação, de asfaltos, mas também com os outros agentes econômicos que são objetos desses dispositivos de reparação de conduta. E aí, com isso, baseou basicamente a estrutura da análise de impacto regulatório. Depois, no segundo ciclo, fez uma discussão mais ampla, já um pouco mais focado em minuta de resolução, com todos os agentes, isso já todo mundo junto num debate mais amplo, no final de junho, já na virada do primeiro para o segundo semestre desse ano. Então, essa estrutura que a gente queria retomar para falar mais ou menos como é que a gente está chegando um pouquinho hoje nesse debate. E aí, o que já adiantando, isso a maioria dos senhores já tem, e é com base nisso que fizeram as suas contribuições na consulta pública e vão fazer esse debate hoje na audiência pública, quais foram as principais, e aí não estão todas, mas as principais, só para refrescar um pouco a memória, alterações. Do ponto de vista legístico, e isso aqui é o ponto que a gente queria destacar, isso era uma questão necessária, e é da onde nasceu a revisão da resolução, era uma adequação necessária às normas da SDL e da SBQ. Então, principalmente a SDL, que guarda
praticamente quase todo o arcabouço regulatório do abastecimento, mas também a área de qualidade, você tinha toda uma questão de apontamento da resolução, ou de itens que estavam com numerações incorretas, que é uma questão mais simples, ou até dispositivos que deixaram de existir. Isso é uma questão mais gravosa que tinha que ser endereçado do ponto de vista legístico, né? Mas também foi incluído questões que a gente mesmo já tinha um entendimento, ou também foi absorvido por questões de sugestão do setor, que eram impeditivos na aplicação do dia a dia da fiscalização, seja por deficiência do setor público, mas que não traziam um poder lesivo tão grande. Então, que a própria equipe de fiscalização trouxe é a questão do selo anual de verificação da medida padrão. Então, essa questão que os próprios IPENs, ou órgãos metrológicos locais, eles têm uma dificuldade, a variar de cada estado da União, de conseguir fazer uma validação de todos os instrumentos metrológicos num período anual. Então, isso é uma questão que o agente regulado, ele eventualmente pode se precaver um pouco mais, um pouco menos, mas é muito razoável que ele possa ter uma medida reparadora nesse sentido e não seja imediatamente autuado com relação a isso. Então, isso é uma contribuição que veio do setor, mas antes de vir do setor, já tinha vindo das próprias equipes de fiscalização, né? Cada estado tem uma questão um pouquinho diferente, mas isso é uma questão que aparecia no país como um todo. Outra questão que veio também, desdobramento de uma alteração regulatória da área de qualidade, que trouxe uma obrigação para a melhoria da questão da qualidade do diesel B, mas que trouxe uma obrigação que ainda está sendo implementada com maior ou menor dificuldade, que era o registro de drenagem dos fundos dos tanques de óleo diesel B para uma questão de garantir e evitar a contaminação muito grande por água. Então, isso é uma demanda que veio do setor, a área de fiscalização também abarcou com uma medida reparadora. Mas, por outro lado, tem algumas questões, e aí baseado muito nas premissas que a equipe técnica teve, que trouxe já para aquela versão inicial, e isso está em debate ainda, por isso da consulta e audiência pública, que são diretamente ligados um pouco mais forte, um pouco menos forte com as premissas, né? Então, algumas é com relação à identificação de fornecimento, né? Seja de fornecedor, seja de combustível líquido e seja de GNV, mas principalmente do fornecedor do combustível líquido, principalmente baseado na mudança que aconteceu a partir de 2021, com relação a você poder ter basicamente 3 cenários num posto de combustível. Você pode ter um cenário de um posto que ele é fidelizado, ele tem um fornecedor único, você tem um posto de combustível que ele é multimarcas, ele pode ter vários fornecedores, mas também você tem uma terceira opção de um posto que ele pode ter uma marca, ostentar uma marca, mas ter um segundo ou um terceiro fornecedor em algumas das bombas. E trazer isso e você deixar isso como objeto de MRC trazia um ônus muito grande para o consumidor. Então, o entendimento da área técnica é que essa obrigação por uma identificação ostensiva era fundamental para mitigar eventualmente uma desinformação grave por parte do consumidor. Então, isso foi retirado da questão da exclusão. Na verdade, assim, isso nem a resolução atual nem tinha sensibilidade como ela foi escrita antes dessa mudança regulatória, ela não tinha sensibilidade de ter essa diferenciação. Outras questões que envolviam questões de preço, isso já tinha até pareceres anteriores da nossa Procuradoria que questionavam questões consumeristas, questões de informação ao consumidor, que você teria que ter um tratamento maior e um cuidado maior com relação a você deixar isso ser objeto de uma medida reparadora de conduta. Então, também te trouxe um cuidado maior quando uma ausência de informação poderia trazer uma tomada de decisão equivocada por parte do consumidor. Então, a gente também trouxe essa exclusão por parte da MRC. Outro ponto aqui que a gente trouxe, que é importante, é toda uma questão que envolve o que aparentemente é simples, mas é uma diferença fundamental para a agência, e aí tem a ver com o que a gente fala sobre ferramentas tecnológicas, que é a questão que a princípio é meramente cadastral, mas para a agência é fundamental. Então, toda atualização de dados cadastrais, que antes era vista como uma questão menor, hoje passa a ser uma pedra fundamental para a fiscalização. Então, hoje, por exemplo, a gente tem, eu destaquei aqui
A equipe destacou 3 exemplos, né? O CIFA, a Operação Yanomami e a Operação Carbono Oculto, elas são basicamente baseadas em informação. Então, o CIFA é o nosso Sistema Integrado de Fiscalização do Abastecimento. Ele é um sistema que integra diversas bases de dados que estão tanto dentro da agência como fora em outros órgãos públicos, no qual a gente aplica uma série de regras, uma série de heurísticas usando inteligência de dados. Ainda não é inteligência artificial, é uma etapa antes, e com base nisso a gente consegue predizer qual que é a probabilidade de algum agente regulado, seja um posto, seja uma revenda, seja um distribuidor, poder estar fazendo algum tipo de irregularidade de cada uma das diversas formas, de qualidade, metrológica, que pode a gente hoje diferenciar por metanol, solvente, marcador, e ela se utiliza muito fortemente de dados que a princípio são só cadastrais, mas levam em conta quadros societários, levam em conta perfil de fornecedor, e se você deixa de fora uma atualização cadastral, isso interfere negativamente muito forte para o planejamento da fiscalização. Outra questão cadastral, que para a gente, uma experiência nossa, a ANP participa desde o início da Operação Yanomami, mas nos últimos 2 anos, graças a acordo de cooperação que a agência firmou com o Ministério dos Povos Indígenas, tem participado muito mais, a Operação Yanomami e outras operações de desintrusão de terra indígena, toda a questão cadastral é fundamental para a gente conseguir chegar nos alvos, né, de fiscalização e de descaminho, principalmente nesses casos, seja de combustível de aviação, que fornecem para aeronaves que estão envolvidas, por exemplo, em tráfico internacional de drogas ou fornecimento ilegal de diesel para garimpos ilegais, ela depende também desses dados que, de novo, entre aspas, são só cadastrais. Então, essa é outra informação que mostra como o cadastro é importante. E, por último, né, a gente tem que lembrar, como a gente vem sempre dizendo, no final de agosto, dia 28 de agosto, a gente teve a Operação Carbono Oculto, que foi uma operação que envolveu diversos órgãos do Estado brasileiro, em nível estadual, em nível federal. A ANP teve participação, tanto uma parte na organização, mas também na parte da execução dessa operação, a maior operação de combate ao crime organizado na história do país, e ela foi fortemente baseada em dados que a agência tem, outros órgãos também, mas no âmbito de atuação da ANP que a gente tinha, dados que são cadastrais. Então, a ausência ou a desatualização desses dados, eles não conseguiriam, eles trazem um grande ônus para a gente conseguir fazer esse tipo de operação. Alguns dados, se a gente não tivesse, ou se estivessem descadastrados, tivessem desatualizados, a gente não conseguiria fazer boa parte desse trabalho. Então, isso tudo para ilustrar que, quando a gente traz uma questão cadastral, em alguns casos parece uma questão menor, mas ele é a base, a fundamentação de uma sociedade baseada em informação, em inteligência de dados e agora em inteligência artificial, ela é baseada em dados. Então, a gente não ter dado, ou ter o dado, e aí eu nem vou entrar na questão de má-fé do dado estar propositalmente ou não desatualizado, mas se a gente não tem o dado atualizado, tudo isso a gente perde os fundamentos dessa estruturação. Bom, outras questões que a gente reviu é questões que envolvem segurança operacional. Então, a Agência Nacional do Petróleo, por exemplo, no setor de revenda de GLP, tem 2 súmulas de entendimento, a súmula número 3 e a súmula número 2 e número 3 de 2024, que disciplinam questões que, na lei de penalidades, diferenciam a aplicação de segurança operacional em revendas de GLP. Isso mostra como a diretoria e o colegiado têm uma visão especial sobre segurança operacional, isso na aplicação de MRCs não pode ser diferente. Então, a gente trouxe essa questão também na parte de transporte de GLP, quando transportado de forma inadequada, por exemplo, quando diversa da forma vertical, que é a forma mais segura para os recipientes, exceto os P20. Então, isso também foi consignado na resolução. Outras mudanças que eu trago aqui por fim é uma mudança no formato da aplicação do MRC. Então, isso é uma questão mais estrutural. Então, a MRC ela retoma muito do espírito original lá de 2011 e 2012, né, pré-versão 2017. Então, ela deixa de ser aplicado por dispositivo. Então, lembrando que, como é uma resolução, tem muitos dispositivos. Então, via de regra, se um agente regulado na versão 2017 com esse instrumento, com o formato atual, ele poderia fazer dezenas e dezenas todo dia
de inadequações de MRC e todo dia receber sempre uma MRC. Isso não parecia razoável, isso deixava um agente que sempre ficasse fazendo uma série de irregularidades, mas sempre fosse irregularidades diferentes, nunca fosse autuado. Isso ele poderia fazer ao longo de meses, eventualmente até alguns 1 ou 2 anos. Então a gente retomou o espírito original e passou a aplicar não por dispositivo, mas por estabelecimento, instalação, mas com prazo mais curto para dar um benefício dela expirar mais rápido. Por outro lado, também até atendendo o que a gente conseguiu medir em cada um dos workshops que a gente realizou, uma demanda comum do setor, principalmente em regiões que são mais longe dos centros urbanos, aquele prazo original do MRC de 5 dias úteis, ele era longe do razoável para a maior parte das adequações. Então, se esperasse, e o que se espera é que MRC seja uma reparação de fato da conduta, 5 dias úteis para reparar a conduta, a maioria das vezes não era suficiente. Então, a gente estendeu de 5 dias úteis para 30 dias corridos, para que, de fato, se espera que, né, primeiro que dias corridos são mais simples para a maioria dos agentes fazer o controle, e é um prazo mais do que suficiente para que, de fato, independente da região do país, aliás, pelo menos na maior parte das regiões do país, ele consiga fazer a sua conduta ser reparada. Bom, agora falar um pouquinho uma sumarização da consulta pública, né? A gente teve, ao longo desses 45 dias, 16 empresas ou instituições fazendo consulta pública, que a gente apresenta aqui de forma sumarizada. Ela também está disponível no site, e eu vou elencar também de forma sumarizada os principais itens, totalizando 47 contribuições. Então, teve uma participação social grande lá naquela fase de workshop, naquela fase de debates, mas também teve uma participação também grande, e a gente espera que tenha também aqui pelo número de inscritos, e eu vou sumarizar também alguns dos pontos. Então, foram 16 empresas, instituições e 47 contribuições formalizadas até o momento, e lembrando que as apresentações e contribuições que são feitas agora também na audiência pública fazem formalmente parte do processo, exceto aquelas que forem feitas no chat, que são só para questões de ordem e organização. E aqui eu vou passar, se eu não me engano, são 19 itens que sumarizam o espírito dessas contribuições, né? Então, a gente teve questionamento, isso a gente vai avaliar, então é bom a gente ter esse termômetro verbal das exposições que vão ser feitas a seguir e dos debates que são feitos ao final, para que a gente, antes de dar os acatamentos, a gente leve em consideração não só aquilo que venha por escrito no processo, mas o debate que vai ser feito aqui expositivo e depois ao final da forma naquele 1 hora de debates. Mas voltando aqui, então a gente tem a questão, também foi questionado para reincluir a questão da origem dos fornecedores das bombas medidoras. Então, seja o posto bandeirado ou não, que a identificação da bomba seja objeto de MRC. Então, o que a gente vai avaliar, esse eu vou só explicar um pouquinho mais, os outros eu vou passando um pouco mais rápido. Como é que a gente vai ver isso? A gente tirou essa opção da MRC, ela passa a ser uma infração diretamente, com a ideia, o espírito que isso é uma informação importante para o consumidor, porque a regulação ela foi alterada e modernizada, e hoje a gente tem um cenário dentro do posto revendedor mais complexo, no qual o consumidor, quando adentra um posto, mesmo um posto que ostenta uma marca comercial, ele não exatamente vai saber qual é a marca do fornecedor do combustível que ele está abastecendo. Então, parece mais do que razoável que ele tenha ostensivamente uma identificação em cada uma das bombas. E se aquela identificação não está presente, aquilo não seja uma medida reparadora, seja um objeto de infração. Mas, como a gente está num ambiente de debate, a gente acata aqui e a gente quer ver também o debate por parte aqui das instituições, porque a gente sabe que exatamente esse tipo de contribuições, até porque tem um cenário de ambiente de marcas e de multimarcas, provavelmente você tem um ambiente, pessoas que pensam de uma forma e pensam exatamente da forma oposta. Então, desse primeiro ponto, eu expliquei um pouquinho mais aqui, porque não é um ambiente de brainstorms, mas é um ambiente de debates e mostra um pouco como é que, exemplificando esse primeiro ponto, como é que a equipe de regulação pensa cada uma das contribuições que foram feitas. Então, esse acatamento
não é uma coisa arbitrária que a ANP recebe assim, não vou aceitar e é isso, não. A gente recebe as contribuições técnicas que foram feitas no processo, no período de consulta pública. Hoje a gente tem a parte expositiva, a gente quer ver o debate de vocês, mas o que a gente leva em consideração é mais ou menos no espírito que eu acabei de falar. Tá. O item 2, também, como é esperado, né, porque chama atenção a atualização cadastral, porque o senso comum diz que é uma coisa menor, mas como expus para a agência e a experiência que a gente tem com CIFA, com as operações de terra indígena, com uma operação grande como a Carbono Oculto e todas as operações que têm acontecido de combate ao crime organizado, que tem, infelizmente, adentrado as atividades econômicas que a gente regula e as empresas e entidades que estão aqui operam e investem, a gente tem um cuidado muito especial com relação a essa questão cadastral, que deixa de ser uma questão trivial. Terceiro, incluir a manutenção dos documentos de autorização para o exercício da atividade, ou seja, aqueles documentos de outorga, eles serem ou não objeto de MRC. O quarto, aí a gente vai fazer o juízo de valor, mas parece um pouquinho exagerado, mas, de novo, a gente quer ouvir aqui, que é incluir os tipos infracionais previstos, a maioria deles, uma grande parte deles, como objeto de MRC. Aí a gente está com a procuradoria aqui, aí vale lembrar que vai até um passo além. Além de tudo que a gente acate ou não nas nossas avaliações técnicas da equipe de regulação da ANP, da fiscalização do abastecimento, existe ainda uma etapa que passa pela procuradoria. Então, a gente ainda vai fazer essa avaliação, mas quando a gente olha essa contribuição que está no item 4, eventualmente a gente pode se deparar ainda em âmbito de avaliação da procuradoria por impedimento legal, porque eventualmente a gente desapenar uma questão que está na lei de penalidades pode ou não ir contra o espírito do legislador, mas isso vai ser avaliado ainda. Item 5, ampliar o tratamento diferenciado da resolução 759, que é a resolução de dupla visita, que também está sendo revista nesse momento, num período um pouquinho mais anterior a esse que a gente está nessa resolução. Elas guardam semelhanças, guardam diferenças, são resoluções diferentes, tem uma intersecção entre agentes que são objetos das suas resoluções, e mais o pedido é que a questão de vício de quantidade, ela seja estendida a toda a revenda varejista. A gente está avaliando isso, mas a gente entende que é até bom que as duas resoluções estão sendo avaliadas ao mesmo tempo pela mesma equipe, e foi trazida essa contribuição, porque eventualmente a gente tem mais clareza para saber o que cabe numa resolução e o que cabe na outra. Tá. Outro ponto, alterar o prazo de contagem da MRC, isso é um ponto que foi trazido por agentes econômicos vindo do upstream, mas a gente, com base nisso, lembrando que essa resolução ela é mais ampla, né, do que só dos agentes regulados do downstream, então ela é conduzida pela Superintendência de Fiscalização do Abastecimento, mas ela é aplicada por um rol muito grande de agentes regulados. Mas foi muito bom essa contribuição que foi feita aqui, porque deu para a equipe pensar que, tipicamente, mas não sempre, a ação de fiscalização do abastecimento da SFI, ela é feita de forma presencial, e quando presencial, a lavratura do auto e data de recebimento pelo agente regulado se confunde. Então, quando é escrito a minuta da resolução, talvez a gente escreva da mesma forma e se confunde os termos, data de recebimento e de lavratura, mas esse ponto trazido pelos agentes econômicos trouxe para a equipe esse ponto de atenção que está sendo avaliado, seja para o upstream, seja para o mid, seja para o downstream. Então, esse é o tipo de coisa que vale a pena, é uma dos ganhos que a gente faz quando faz esse tipo de participação social. Sétimo, incluir a diferenciação de preços e prazos de pagamento do mesmo produto, identificação da condição de pagamento, registro de valor pago pelo consumidor na condição escolhida, bomba, bico fornecedor. Ou seja, são as questões de identificação de preços para o consumidor. A gente vai avaliar, mas lembra, é uma daquelas premissas que eu trouxe lá atrás e que a equipe traz na nota técnica de regulação sobre a importância da informação para a tomada de decisão do consumidor. A exibição de preço com 3 casas decimais na bomba, quando a terceira for 0. Eu não sei se o expositor que trouxe essa questão vai estar aqui expondo, ou se alguém quiser trazer essa questão de debate. A gente só lembra que esse assunto ele já foi tratado em nível de resolução
alguns anos atrás, então a agência já traz essa questão. A gente sabe que eventualmente poderia ter algum, não sei se em algum nível estadual ou municipal, existe algum órgão de poder público em nível estadual ou municipal que possa trazer algum tipo de exigência ou divergência, mas a gente já tem um tratamento em nível de regulação na resolução de revenda, que já dá um tratamento em nível regulatório. A gente entende que, a princípio, não precisaria dar um tratamento adicional no nível de medida reparadora de conduta, mas a gente avalia de novo aqui se alguém quiser trazer na parte final, ou se o expositor que trouxe isso estiver aqui presente, traga na sua exposição, ou na etapa final de perguntas, traga um esclarecimento adicional sobre esse ponto. Item 9, 4 de avisos e plantas simplificada. Isso a gente está avaliando, isso é mais típico, a gente está avaliando uma questão de identificação que pode ser repensada. Item 10, incluir a regularização de portões quando constatados em conformidade de medida, localização, pintura de piso, área de armazenamento de marcas diferentes, vendas vinculadas, balanças e aferição. Isso é de LP, isso não é 100% segurança, algumas coisas podem ser segurança, outras não, outras são mais simples, então a equipe de regulação está tratando essa contribuição por partes. Item 11, contemplar operadores de contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural, empresas autorizadas a exercer atividades da indústria, gás natural e biocombustíveis, ou seja, expandir o escopo da MRC, o que faz sentido porque essa resolução não precisa necessariamente estar limitado aos agentes regulados atuais. A gente vai trazer, a gente discutiu isso com a equipe, a gente está trazendo isso tanto para a área de ASGE, que é a nossa área de gestão estratégia, de governança e estratégia, mas também discutir isso com as áreas do upstream, em especial a Superintendência de Desenvolvimento e Produção. Então, é uma sugestão muito bem-vinda. Item 12, incluir artigos que complementem a regulação do TAC. Né? A gente já acho que discutiu em alguns fóruns com algumas entidades do setor, existe uma lacuna regulatória dentro da agência, com um tratamento de termos de ajuste de conduta, especialmente no downstream. Então, é de se pensar se o locus para colocar, trata essa lacuna, é exatamente a medida reparadora de conduta, que é um tipo de TAC automatizado na prática, ou se seria melhor ter uma resolução própria que seja mais ampla e mais forte para tratar TAC. Isso a gente está tratando inicialmente, mas é um bom motivo para trazer à luz esse debate. 13º, contemplar situações como inconsistências operacionais no reporte de dados, do SIMP, movimentações de produtos e pendências identificadas em respostas, identificações encaminhadas aos agentes econômicos. Então, isso é uma contribuição geral que, na prática, é como tratar as divergências ou todas as questões relacionadas à SIMP, quais delas podem ser objetos de MRC. Então, isso a gente está tratando especialmente tanto em nível de SFI como em nível da STL e com as outras superintendências que tratam de envio de movimentações de produtos, que não se limita às superintendências. Né? 14º, então, manter pelo prazo de 5 anos as notas fiscais de aquisição de venda de produtos comercializados, treinamento dos seus empregados, terceiros contratados quanto ao correto transporte, manuseio, revenda e comercialização de produtos, lubrificantes e graxas, manter plano de ação implantado para situações de emergência e mitigação de acidentes, contratar laboratório credenciado em sua região para a realização das análises de qualidade de óleo de diesel B no âmbito do BMQC, disponibilizar análises e amostras de combustíveis comercializados para monitoramento da qualidade e solicitar boletim de conformidade no ato de recebimento de produtos. São contribuições que vieram tanto dos TRRs como TRRs-NI. Esse está consolidado num item só, no item 14, né, porque veio do mesmo rol de agentes regulados, mas ele vai ser tratado em partes, porque tem questões que têm naturezas diferentes. Então, a questão da nota fiscal e de movimentação tem uma natureza, a questão laboratorial tem outra, então cada uma das... A gente consolidou aqui para não trazer as 47 contribuições todas separadas, mas por um nível de debate, até porque a gente sabe que vai ter representantes do setor de TRR, mas cada um desses itens vai ser tratado de forma diferente, porque eles têm pesos e têm argumentos diferentes para a gente discutir. 15.
a drenagem do fundo dos tanques destinados ao armazenamento do óleo diesel por distribuidor de combustível líquido, transportador, revendedor, retalhista e posto de revendedor de combustível. Então, isso veio tanto da revenda como TRR. Da revenda, a gente tem que estar muito bem endereçado já pela minuta atual. Do TRR e dos outros agentes, a gente pode até usar tanto espaço de exposição como a área final de debates para entender o que mais, além da resolução da minuta atual, que já dá MRC para esse item, o que mais o setor entende que poderia ser objeto de MRC, visto que já tem um dispositivo atendendo a tabela de drenagem. 16º, contemplar dispositivo transitório, prazo de mínimo de 6 meses após publicação da norma. Então, isso a gente está avaliando, não necessariamente 6 meses, e se vai ter um prazo de transição para aplicação ou não, e se tiver, qual vai ser prazo, a contribuição é bem-vinda. A gente está com a equipe e vai avaliar se vai ter disposição transitória ou não, e se tiver, quanto tempo tem. Lembrando que tem benefícios, vantagens e desvantagens. Então, tem benefícios imediatos que seriam perdidos caso a gente dê um prazo, e se esse prazo for muito longo, né? Um exemplo deles é a questão da tabela de drenagem, que teria que aguardar caso a gente dê, por exemplo, uns 6 meses de disposição transitória. 17º, permitir a adoção de MRC por mais um dispositivo, mantendo a redação original da 2017. Então, isso basicamente, lembrando, a gente tinha a versão original do espírito da norma, que era por aplicação. A gente, em 2017, ela teve uma utilização por dispositivo. A avaliação da equipe técnica da fiscalização é que a experiência do âmbito da agência não foi boa, porque para algum rol de agentes regulados, você tinha algum perfil de agentes que usavam várias vezes de vários dispositivos para ter um comportamento muito ruim de irregularidades persistentes, mas variadas. A gente está avaliando talvez um caminho do meio, se a gente mantém o atual, e a equipe avalia se volta ou não. Eu acredito que é improvável, isso depende da avaliação técnica da equipe, mas se existir um espaço para um caminho intermediário. Mas isso está sob análise da equipe técnica. Se alguém quiser trazer durante o debate alguma sugestão, a gente fica aberto durante essa audiência pública. 18º, incluir a possibilidade de recusa de recebimento de amostra testemunha disponibilizada ao TRR, ao revendedor varejista, isso para distribuição de líquidos. Lembrando que a gente, a gente tem uma resolução separada que dispõe sobre a amostra testemunha, e aí aqui é a proposta que vem da distribuição, de você não considerar a recusa como uma infração, e sim como uma medida reparadora de conduta. A agência, eu pelo menos vejo com cuidado essa proposta, porque a amostra testemunha, como originalmente desenhada, apesar de ser uma MRC e não a extinção de eventual ferramenta, ela tem duas funções, as duas muito importantes. Para a Agência Nacional do Petróleo, ela permite o rastreio na cadeia quando a gente encontra algum tipo de irregularidade. Então, eu consigo ir do posto ou do TRR, subir os elos na cadeia através da amostra testemunha para saber quem foi o fornecedor que trouxe aquele tipo de irregularidade, né? Aquele tipo de adulteração ou problema de qualidade quando eu tenho uma amostra testemunha. E, aliás, eu vou até além, a gente tem uma experiência com a amostra testemunha que vem até com produtores de biocombustível, que o instrumento da amostra testemunha no texto da resolução não é tão bom como o que a gente tem hoje para revenda e distribuição, e não protege, inclusive, a distribuidora em relação ao produtor de biocombustível. E para a ANP também a gente não consegue fazer esse rastreio elos acima da cadeia. Então, talvez a gente tenha que aprimorar até esse instrumento da amostra testemunha um elo acima na cadeia. Por outro lado, ele também, por os agentes regulados, ele protege o elo mais fraco da cadeia. Então, numa relação comercial, o elo com menor poder econômico é o elo tipicamente mais fraco. Então, quando uma revenda e uma distribuidora, ou se for uma venda direta, um produtor de etanol, ele tem
uma relação econômica mais favorável e ele tem uma infraestrutura laboratorial incomparável. Então, é razoável que ele tenha uma amostra-testemunha para se defender, eventualmente, de um problema de qualidade, para mostrar de onde veio o problema, se ele for constatado. Então, esse é o espírito da amostra-testemunha. Então, só para fazer um pouquinho de ajuste, todavia, a gente vai fazer uma avaliação se, de novo, as entidades ou empresas que trouxessem contribuições quiserem reforçar ou trazer esclarecimentos na sua exposição ou na parte de debate a favor ou contra, é a ideia dessa audiência trazer essa discussão. Vou passar agora para o último, que entra um pouquinho mais de novo na questão de segurança operacional, que é uma sugestão também de incluir no rol de MRCs a distância de segurança para o limite de móvel, quantidade mínima de extintor, delimitação de piso de armazenamento, armazenamento correto de recipientes, ou seja, posição vertical, delimitação de piso de armazenamento, presença de outros materiais de armazenamento, rótulos de risco, painéis de segurança fora do padrão. E assim, exceto pela parte final de rótulos e painéis de segurança, toda a outra parte é muito baseada em segurança operacional, ao que parece um pouco mais difícil de ser atendido. De qualquer forma, a gente vai analisar cada uma das contribuições. E aí que eu finalizo aqui a apresentação. Agradeço e passo agora a palavra para a coordenadora Rita de Cássia, que vai fazer a parte de secretaria e vai passar a palavra. Aliás, eu volto para passar o slide que tem os apresentadores, né? Fica mais fácil. Pronto. Boa tarde a todos. Vou chamar a representante da Fé Combustíveis, né, para fazer sua apresentação, suas colocações, a senhora Simone Rodrigues. Boa tarde a todos, me ouvem bem? Sim, sim. Cumprimento a todos na pessoa da Rita e do Júlio. É uma excelente oportunidade esse ambiente. Nós já participamos, né, na Fé Combustíveis, dos outros encontros que tivemos, do workshop, e trouxemos aí as nossas considerações, que nós percebemos que foram recepcionadas aí, a questão da drenagem, do selo de verificação da bomba medidora, mas, contudo, nos causou muita preocupação em analisar a minuta da resolução e observar essa restrição de aplicação da medida no que concerne ao estabelecimento pelo prazo de 2 anos e não pela infração em si, da irregularidade. Nós entendemos que não pode ser prejudicada a maioria da revenda por questões pontuais de um ou outro revendedor que, como o Júlio bem colocou, se aproveitam aí desta oportunidade, usando o benefício da medida reparadora para ter privilégios, né, e deixar de cumprir a norma. Mas também pensamos que, se são situações e irregularidades de menor potencial ofensivo, elas devem continuar sendo contempladas. Da mesma forma, nós não concordamos em absoluto com o parágrafo único, que estabeleceu aí um marco temporal de que, uma vez sancionada essa nova minuta, seja retroaja, né, aos fatos pretéritos aí do período de 2 anos. Nós entendemos que, até pela questão da segurança jurídica, deve ser, uma vez publicada e em vigor a norma, ela tem que gerar efeitos futuros, né, e não contemplar aí esse marco temporal de 2 anos para situações pretéritas. Nós, nas observações que foram colocadas aí pela federação,
nós tivemos aí a origem do fornecedor dos combustíveis nas bombas medidoras, seja para posto bandeirado ou não. Isso em que pese a explanação da agência, entendermos aí dessa possibilidade ali do posto bandeirado ter a bomba branca, mas sabemos também que existe até uma ação judicial do Ministério Público e que está em discussão da possibilidade ou não dessa bomba branca. Não sabemos ainda como vai findar essa ação civil pública e, a princípio, até os estados sujeitos aí à decisão judicial da subseção judiciária de Uberlândia, estaria-se impedido a aplicação da bomba branca, que traria aí essa obrigação adicional para um posto bandeirado ter que exibir a marca comercial da bandeira que ele já ostenta em todo o ambiente do posto. Tão logo foi modificada a norma, né, a resolução, a NP 948, de 2023, que na redação dela ela já trouxe explicitamente essa colocação de que o posto bandeirado também, porque ela não diferencia, né? Ela já trouxe a obrigação do posto bandeirado exibir a origem do produto na bomba. Nós discordamos disso e pedimos a atenção da agência quanto a esse quesito. Numa linha geral, nós observamos que essa questão da origem do fornecedor, ela se dá muito mais nas situações do posto bandeira branca e quando esse esquece, às vezes, de atualizar a última informação, a última nota fiscal, ou quando está ainda em processo ali de alteração e chega ao fiscal e se depara ali com aquela situação. Então, por isso, nós entendemos pela mantença da origem do fornecedor do combustível na bomba. Atualizações cadastrais, entendemos que essa inteligência da agência é perfeita no sentido de fazer a fiscalização direcionada, mas que situações como uma simples ausência de atualização cadastral de equipamentos e que vai impactar lá também na planta simplificada, ela não pode deixar de ser contemplada nos casos de medida reparadora de conduta, desde que, obviamente, não configure algo mais sério, né? Nós estamos falando aqui de um revendedor que, por vezes, lá se descuidou do prazo ou tentou até atualizar esse cadastro. A gente tem observado muitos problemas na análise dos pedidos de atualização cadastral na ANP, mas isso é uma situação para outra discussão em outro momento, que é com outro departamento, né, de registro de postos, mas nós percebemos que essa atualização cadastral, na prática, ela não tem caracterizado algo mais grave, ao contrário do que foi apontado aí pela agência, né? Sobretudo quando se trata aí, como eu citei, de equipamentos, de um logradouro ali, que depende ali de uma atualização de documentos, mas o espaço físico do posto continua sendo o mesmo. Os sócios, que a questão, o quadro societário, ele já é puxado pela ANP da própria Receita Federal, então, por essas razões, a gente defende a mantença aí das atualizações cadastrais. A mesma coisa, o mesmo argumento é a questão da identificação do fornecedor de GNV. A argumentação é a mesma da origem do fornecedor de combustíveis, né? O critério aí. E aí um ponto, né, que foi claramente rebatido pela agência aí, da diferenciação de preços e prazo de pagamento para o mesmo produto. Como foi dito, a agência, com a pretensão de reformar a regulamentação da medida reparadora de conduta, pretende acompanhar a evolução regulatória e a evolução tecnológica. Mas uma das coisas que já é um ponto de observação de toda a revenda de combustíveis e que a gente já trouxe para a agência, e nós entendemos que a norma continua obsoleta, sobretudo se permanecer essa questão aí da diferenciação de preços, é quando o posto revendedor ele tem a possibilidade de alterar no sistema de automação antes do abastecimento, ele tem o painel de preços, com a exibição dos preços a prazos, à vista, e em todas as condições comercializadas,
o consumidor vai adentrar o posto já tendo sabido ali o que ele vai pagar no preço à vista e o preço a prazo, mas quando ele vai até a bomba medidora, principalmente nos postos que têm poucos equipamentos medidores, ele tem o Identifeed, o sistema de automação, que altera no visor da bomba previamente ao abastecimento o valor a prazo, se ele optar pelo pagamento a prazo. Então, se o consumidor visualiza antes de optar pelo abastecimento ali, o valor a prazo, e a bomba faz essa alteração, nós entendemos que é necessário que a resolução, inclusive a 948, preveja expressamente isso e, quiçá, se não for modificada por agora, porque não tem, pelo que me consta, nenhuma revisão da 948 prevista, que pelo menos se possibilite aí numa eventual autuação, porque muitos fiscais têm aí a sensibilidade e o bom senso, né, desde que o revendedor tenha a exibição dos preços claras, de aceitar essa modificação antes do abastecimento, e aí pelo menos que seja contemplado isso na medida reparadora de conduta, que isso não seja retirado da norma. A outra questão, até, Júlio, que você... Só um minuto. Estou correndo como sempre, porque o nosso tempo é muito curto, né? A exibição dos preços com 3 casas decimais foi a Fé Combustíveis, o Minas Petro também. Nós apresentamos aí essa pontuação, porque a norma ela é clara, né? De prever lá as 3 casas decimais. Mas tem um ofício da própria ANP em que é considerado só na bomba abastecedora e não no painel de preços a exibição do preço do combustível quando a 3ª casa decimal fosse 0. Por quê? O nosso parque de bombas do Brasil tem um cronograma aí para ser alterado, e de acordo com o cronograma, tanto do Inmetro quanto do Ministério do Trabalho, essas bombas antigas que não é possível fazer a mudança no visor ali para acrescentar a 3ª casa decimal, elas ainda continuam com esse déficit aí. E aí a ANP entendeu por bem e por razoabilidade o posto que não tem condições de implementar a 3ª casa decimal, que ele zerasse ali a 3ª casa decimal. E isso já é uma prática da revenda, e retirar isso da medida reparadora de conduta traria um prejuízo aí para muitos postos do Brasil afora, porque o parque de bombas tem um cronograma aí para ser alterado e não ter essas bombas do antigo regulamento técnico aí do Inmetro somente no final de 2029. Então, isso é um ponto assim a se considerar pela agência, e por isso nós colocamos essa sugestão. O mesmo vale para o quadro de avisos. Nós entendemos que o consumidor hoje ele tem a informação na bomba, do CNPJ, do número da ANP, enfim, dos elementos ali para fazer uma eventual reclamação contra o posto revendedor. Então, que um quadro de avisos mal posicionado ou com alguma informação ali desatualizada, não vejo porquê de retirar do rol das medidas reparadoras de conduta. A planta simplificada, nós também eu já mencionei, né, a exemplo do que a gente entende ali na atualização cadastral. Se não há ali um tanque clandestino, uma bomba sem estar interligada, que são proibições aí que poderiam induzir uma fraude, uma comercialização sem passar por um equipamento medidor, uma destinação daquele combustível, se o posto está ali efetivamente com aquele tanque, aquela bomba registrada, mas apenas interligada, desculpa, e não apenas atualizada em seu cadastro, não vejo por que não manter aí a possibilidade da atualização da planta simplificada, né? E o LMC, que fora também uma contribuição nossa, porque quando alterou-se a resolução que contempla aí as modificações e até a possibilidade do LMC ser feito de forma digital, nós percebemos que suprimiu-se aquele prazo de, salvo engano, 48 horas que existia na norma, caso fosse constatado, não assim a ausência do livro, mas o livro
está no contador, está ali. Hoje, até com a questão da escrituração digital, isso se perdeu, essa necessidade. Mas se tem uma rasura passível ali de retificação, uma coisa pontual que não indica fraude, ausência de lançamento de nota fiscal, nós entendemos, ou ali o posto deixou de imprimir, e até mesmo numa eventual falta de energia elétrica, em que o fiscal passe ali e não tenha prontamente o LNC digital para mostrar para fiscalização, que seja prevista aí uma medida reparadora de conduta nesses casos pontuais. E, por fim, e não menos importante, diante dessa sugestão que for apresentada por algum dos outros agentes econômicos, e em absoluto isso não foi contemplado pela revenda, pelo TRR, a questão da amostra testemunha, nós não concordamos, e inclusive agora teve recentemente o julgamento de uma ação judicial, em que o próprio judiciário entende ser de suma importância, fundamental importância, a mantença da amostra testemunha, porque, como bem colocado por você, Júlio, a única forma da gente identificar o agente econômico que está praticando efetivamente a fraude, e aí seja o revendedor, o TRR ou a distribuidora, é exatamente a coleta correta e a guarda das amostras testemunhas. Então, isso aí é um fator diferenciado para se apurar eventuais agentes inidôneos e ter como efetivamente fazer prova num processo administrativo e, quiçá, judicial, da isenção ali daquele agente que está sendo, a priori, também penalizado indevidamente ali até que se prove quem é o responsável pela entrega daquele produto desconforme. A princípio, seriam todas essas aí as pequenas pontuações que a gente destacou das contribuições que já foram feitas. Muito obrigada aí pela atenção. Obrigado, Simone. Antes de passar para a Rita, e até porque a parte de debates fica mais ao final, vou passar rapidamente só algumas orientações e apontamentos. Essa audiência fica gravada e depois vai para o YouTube, então quem quiser retomar os pontos vai ter, acho que provavelmente amanhã já deve estar disponível. Depois a transcrição dessa audiência também fica disponível no processo da audiência, então se alguém também quiser consultar, a equipe técnica também, tudo a gente está apontando, a Rita e eu, os pontos estão sendo trazidos para depois a gente analisar junto com as contribuições que foram feitas na consulta. E eu só vou pedir para a equipe de regulação e para a Rita ter alguns cuidados especiais para alguns pontos que eu trouxe aqui da fala da Simone da Fê Combustíveis, para avaliar com calma também, junto com a equipe da nossa área de julgamento, e depois até para antecipar algum questionamento da Procuradoria, Rita, a questão dos 2 anos de retroagir a norma, já para antecipar eventualmente alguma questão. Para a questão cadastral, eu trouxe toda a questão da importância, mas eu sei que já está sendo analisar não como um todo, mas sempre cada item cadastral, porque cada questão cadastral tem que ser analisada de forma separada. E a questão eu entendi também, acho que talvez vocês, eu falando durante a apresentação, talvez não tenha entendido, mas talvez a equipe técnica já tinha entendido, qual é a questão da bomba, a questão da casa decimal e a questão das bombas antigas. Então, agora que foi, pelo menos para mim, esclarecido, eu vou pedir para a equipe de regulação ter uma atenção especial com relação a esse ponto. Tá? É isso, e aí eu devolvo a palavra, Rita, para você poder chamar o próximo expositor, e eu vou pôr aqui novamente na tela quem que é. A próxima expositora é a senhora Ana Violeta, da Minas Petro. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Confirme, por gentileza, vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. estamos. Olá. Obrigada. Boa tarde a todos, em especial à Rita e ao Júlio César. Meu nome é Ana Violeta, eu represento Minas Petro, e eu gostaria de registrar que as nossas considerações são as mesmas já apresentadas pela Simone, representante da Fé Combustíveis.
Então, diante disso, para eu não ser repetitiva, eu reforço todos os argumentos já expostos por ela e eu agradeço a oportunidade e a atenção de todos. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Vou compartilhar de novo a tela aqui. O próximo expositor seria, né, o senhor José Mauro, mas quem vai representá-lo é o senhor Gabriel Costa. Vai representar em nome do Cimipetro. Olá, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de participar aqui dessa audiência pública em nome da Associação dos Produtores e Importadores de Lubrificantes, Cimipetro, que hoje conta já com mais de 60 associados. E a nossa contribuição, que já foi apresentada por escrito, mas agora eu apresento aqui oralmente, teve como objetivo, primeiramente, uma observação do painel dinâmico da fiscalização do abastecimento, que aponta que desde 2020 não houve aplicação de nenhuma MRC no segmento de produção de óleos lubrificantes. Então, nós consideramos importante a inclusão de hipóteses que tenham mais relevância para o setor de óleos lubrificantes. Sendo assim, a nossa contribuição, na verdade, as duas contribuições que nós apresentamos são a inclusão de 2 incisos. O primeiro dele permitindo a aplicação de MRC quando houver não informação de alterações cadastrais, exceto mudança de endereço de matriz e filial, inclusão ou exclusão de filial e alteração da capacidade de produção e ou armazenamento. Isso porque, como já foi explicado aqui também anteriormente, as outras informações, elas são facilmente identificáveis através de uma consulta ao cadastro do CNPJ. Então, não seria uma falha grave para outras atividades que a ANP realiza ou para fiscalização, a nosso ver. E outra contribuição seria na hipótese de atraso de até 5 dias no reporte de informações de movimentação de produtos, por exemplo, por meio do ISIMP, porque às vezes pode acontecer ali alguma questão operacional que impeça esse envio no prazo, ou até um módulo de verificação lá do sistema DPP e do ISIMP quanto aos arquivos que possa acarretar em um não atendimento desse envio no prazo correto, mas sem uma consequência mais grave do tipo para o setor. Obrigado. Obrigado, Gabriel. A próxima apresentação seria do senhor Samuel Carvalho, representando o Sindicom, mas vai ser feita pela senhora Gabriela Fidalgo. Eu vou fazer mesmo, pessoal. Obrigado. Ah, tá. Deixa eu colocar a apresentação aqui rapidamente. Você já vê aí a minha apresentação? Sim. Bom, pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Júlio, Rita, procurador Henrique. Acho que a exposição do Júlio aí foi muito boa, né, para entender já até o status de cada avaliação aí dos pontos que já foram sugeridos. Então, demonstrei que a ANP está acompanhando de perto as sugestões. Então, a nossa ideia é um pouco aqui reforçar realmente o que a gente já trouxe e parte do que o Júlio trouxe também. Mas desde lá do workshop, né, a gente vem se manifestando que, na nossa visão da distribuição, o escopo da MRC poderia ser ampliado, né? Sobretudo para a distribuição. Você tinha ali um único dispositivo que trazia ali uma previsão de aplicação da MRC para a distribuição. E, na nossa visão, esse instrumento poderia ser ampliado justamente para casos de falhas operacionais, infrações leves, condutas isoladas, motivos de força maior, desde que não haja dolo, fraude ou prejuízo. Então,
não houve prejuízo ao consumidor, não houve prejuízo à concorrência, não houve prejuízo financeiro, operacional, segurança, né? Então, que uma conduta isolada poderia ser, sim, objeto aí de MRC. E aí, quando veio a minuta, na verdade, a minuta veio, inclusive, excluindo o ponto da distribuição que até então era presente, né? E de maneira que hoje a distribuição não está mais presente ali na norma, não tem nenhum dispositivo. Então, como eu falei, caso de conduta isolada, sem dolo, sem prejuízos caracterizados, nos parece que a aplicação da MRC seria positiva tanto para os agentes regulados quanto para os reguladores, porque você poderia ali resolver mais facilmente esse tipo de situação, né? Isolada e mais simplificada ali. E aí a gente trouxe aí nas nossas contribuições alguns incisos já previstos lá no artigo 3º da Lei das Penalidades, que na nossa visão poderiam sim ser objeto, em que pese aí toda a explicação do Júlio, né, com relação à evolução tecnológica, com relação a novas demandas por conta das evoluções regulatórias, mas nos parece, de novo, em casos isolados, né, o agente faz tudo certinho a vida toda e, eventualmente, num dia ele cometeu ali um erro, teve algum problema, por exemplo, no reporte de dados de SIM. Por que não, né, adotar a MRC nesse caso isolado, onde não teve ali nenhuma conduta grave, nenhum prejuízo, né? Questão ali de pendências identificadas em resposta a notificações encaminhadas aos agentes regulados, também de uma forma geral. Se for uma conduta isolada, não houve dolo, não houve prejuízo, por que não aplicar a MRC? Isso se aplicaria também para os outros incisos, né? A gente trouxe esses exemplos aqui mais para poder ilustrar a nossa visão. E o outro ponto que a gente reforça é prever a adoção de TAC, né? O Júlio comentou aí que isso está em avaliação, pode ser objeto aí de uma nova resolução ou, eventualmente, né, até ser incluído aqui, mas isso ainda estaria em avaliação. O nosso ponto aqui é que isso já é adotado por outros órgãos e verificado na prática internacional, né? A gente vê que, inclusive, as agências reguladoras têm resoluções específicas que incluem essa previsão de TAC, a ANP não tem isso hoje. Então, assim, acho que seria algo importante também para trazer essa evolução. A gente identifica que já existe uma previsão legal na lei das agências, né, a 3848, e que isso poderia ser utilizado em complemento à MRC. Então, eventualmente, MRC, condutas isoladas, sem prejuízo, sem dolo, e, eventualmente, se identificou ali algum tipo de conduta que precise de algum tipo de reparação, aí sim especificar esses critérios, né, para que esse instrumento também pudesse ser efetivamente aplicado no contexto regulatório da ANP. Então, agradeço a oportunidade, fico à disposição aí para esclarecimentos. Obrigado, Samuel, pelas contribuições. Posso chamar o próximo, Júlio? Por favor, lembrando que assim, a proposta, conforme eu apresentei no cronograma inicial, né, eventualmente eu faço um ou outro encaminhamento, né, mas o debate fica naquela 1 hora ao final de todas as apresentações. O próximo expositor é o senhor Ricardo Lopes, representando o Sindigás. Oi, Rita. Obrigado, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Júlio. Gostaria de cumprimentar você pela iniciativa e toda a equipe aí da ANP. Cumprimentar pela condução desse processo regulatório, né, todos os trâmites, né, desde lá do início, através dos workshops, né, das etapas de participação social. Eu acho que seguiu aí um curso exemplar e até como benchmark para outros processos, outros atos regulatórios que sejam conduzidos aí pela ANP. Cumprimentar aqui os demais representantes dos agentes econômicos regulados, participantes aqui dessa audiência pública. Vou compartilhar aqui minha apresentação, tá? E aí, por favor, vocês me avisem quando já tiver
vocês já estiverem vendo. Sim, já foi Vocês já estão projetada. vendo? Ótimo, então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, o Sindigás, né, uma instituição desde 1974, que representa 7 distribuidoras associadas, empresas distribuidoras de gás liquefeito no Brasil, tá? E aí, antes de começar a explanação especificamente em relação aos temas, né, e às propostas do Sindigás, que já foram alvo de contribuição, eu gostaria de reforçar um pouco mais aqui o contexto da regulamentação, né, da RAMP 68817, que fala especificamente sobre, né, que detém, né, vários considerandos a respeito né, da propósito educacional, né, e de tratamento de menores regularidades, de menor gravidade, né, e que possam ser implicados, né, em situações que não ferem aspectos principais, né, como o próprio Júlio já comentou, relativos à segurança, né, observância de práticas e condutas que caracterizem a má-fé. Tá? Então, é um pouco de uma maneira aqui para poder reforçar aquilo que vai ser apresentado no próximo slide. Tá? Especificamente em relação a essas contribuições do Sindigás, a gente fez pontuação em 3 artigos específicos, né? O artigo 9, que fala da inclusão de dispositivos para o distribuidor de GLP, o artigo 13, que fala da adoção da MRC no mesmo estabelecimento, né? Um tema aí que já forma, né, de aplicação da MRC, como já foi apresentada, e o artigo 6, que fala do revendedor de GLP e que pode gerar algum conflito em relação a um ato regulatório né, que a ANP já vem conduzindo e que está em curso nessa casa. Tá? E especificamente em relação ao artigo 9, as propostas das associadas do Sindigás foi no sentido de inclusão de dispositivos que contemplam conformidades, né, de baixo impacto, alheio ao controle direto das distribuidoras, né, e cuja correção pode ser feita de forma imediata e colaborativa. Caracterizadas como pequenas falhas, que não resultem, né, em atuações desproporcionais, trazendo caráter executivo, situações de natureza administrativa ou documental, e que isso, na prática, leve ao aperfeiçoamento do diálogo regulatório e fortaleça aí uma fiscalização preventiva e educativa por parte do órgão regulator, e conforme reiterado pela ANP, né, durante os 2 workshops técnicos realizados sobre o tema. Tá? Aí já indo direto ao ponto sobre o artigo 9, né, do distribuidor de GLP, o que a gente tem aqui 2 novos incisos, a proposta de 2 novos incisos, e o terceiro, que é a manutenção do inciso já existente na resolução 68817, os 2 novos incisos que foram sugeridos aqui pelo Sindigás, e já até comentado aí por um dos participantes aí, expositores da audiência pública, talvez um pouco mais de flexibilidade através de um dispositivo na MRC que possa configurar uma maior compreensão em casos de atrasos pontuais no envio de informações, e aí nós falamos especificamente de sistemas, né, de certificados, uma das coisas que depende de troca, né, de soluções tecnológicas, tanto do lado, né, do agente regulado, mas também, né, que dependam, né, de outros protocolos, né, tecnológicos. Então, nesse caso especificamente, desde que possa ser comprovado, ter um pouco mais de flexibilidade, essa seria uma das sugestões, tá? Uma outra, né, e que de certa maneira já foi comentado aí por vocês durante a tua explanação inicial, Júlio, foi a questão dos documentos, né, de outorga de habilitação. A gente reconhece, a gente sabe o quanto que é importante, né, ter essas informações sob o ponto de vista fiscalizatório, né, tomando ciência, né, inclusive daquilo que vem sendo mobilizado em termos de fiscalização nos últimos tempos, né, em diversas operações, mas a gente entende que
talvez aí você possa fazer algum tipo de segregação de que documentos que possam ser críticos e documentos não tão críticos, de uma maneira que fique configurado aí um pouco mais de flexibilidade nesse dispositivo, tá? E sobre as alterações cadastrais, o que a gente sugere também é que talvez possa, né, nesse sentido, haver algum tipo, né, de avaliação daqueles documentos, né, daquelas informações que são críticas, né, para manutenção efetiva e que não atrapalhe as ações de fiscalização da ANP, mas que possa, de repente, ter alguma outra ali, né, algum outro campo específico, né, que não seja tão crítico e isso pode ser adotado talvez com menos rigor, tá, por parte do agente regulador. Passando para o artigo 13, sobre a emergência no mesmo estabelecimento, o que a gente propõe justamente é o retorno, é a manutenção do que está previsto na 68 de 2017. A gente, o propósito que, né, e todas as discussões em termos de workshop, né, daquilo que, inclusive, a instituição, né, da medida reparadora de conduta, ela tem uma bagagem, né? Ela tem um viés, né? Um propósito, né? De justamente, né? Você concentrar ações de infração em realmente dispositivos que geram maior risco relativo à segurança, às operações, mas a gente entende que esses dispositivos, inclusive que estão sendo considerados, né? Que hoje já faz parte da regulação 688, são aqueles que de certa maneira, eles não geram uma natureza de má-fé por parte do agente econômico regulado, mas muito está caracterizado ali num descuido, né? Num descuido e que em função de uma repetibilidade, aí pode virar um auto de infração da maneira que está sendo proposta no mesmo estabelecimento, sem ser dispositivos diferentes, tá? E aí o relatório da IR, ele cita, né, que apenas um agente econômico, né, se pronunciou a favor dessa mudança, e talvez os demais aí, todos os agentes econômicos regulados aqui participantes dessa audiência pública, sejam a favor da manutenção de como que é hoje, né? Então, assim, o que a gente pede à ANP talvez aí uma reavaliação, evidentemente olhando ali especificamente, né, para os dispositivos que vão permanecer na regulamentação da minuta, se de fato esses dispositivos, a repetibilidade, né, de um não cumprimento desses dispositivos se caracteriza por alguma coisa que necessita, né, de uma infração nesse prazo de 2 anos. E aí, né, como eu já comentei, né, a proposta seria manter o texto, né, e um ponto que a gente colocou aqui como uma observação das distribuidoras associadas ao Sindigás é que o artigo 12 ele oferece uma interpretação que muitas vezes deixa a gente em conflito, talvez deixe a gente em conflito com aquilo que está sendo proposto nesse artigo 13. A adoção de MRC poderá abranger um ou mais dispositivos mencionados no artigo 4 ao 11. Então, assim, até uma oportunidade de ao final aí ser esclarecido isso, mas de alguma maneira isso gerou para a gente algum conflito de interpretação, uma vez que pode ser abranger um ou mais dispositivos mencionados no artigo 4 ou 11, como que isso seria? Isso seria dentro de uma mesma fiscalização, em fiscalizações diferentes, o que poderia, então, conflitar. E, por último, sobre o artigo 6 da revenda de GLP, o sindicato ele fez uma série de contribuições associadas no sentido de incluir novos dispositivos para as revendas de GLP. Eu não os citei aqui, né, nessa audiência, mas foram até mais dispositivos, né, inclusão até mais de dispositivos no sentido, né, de ampliar, né, o caráter pedagógico para as revendas. Mas o que a gente coloca aqui na audiência é um ponto de atenção para que, ademais dos dispositivos que a gente sugeriu, para que sejam incluídos, que não sejam incluídos dispositivos que possam caracterizar, que sejam enquadrados como infração à Resolução 958/2023 da atividade de revendedor de GLP,
e especialmente que caracterizem uma ausência de boa-fé por parte do revendedor, como, por exemplo, que revendas vinculadas armazenem e comercializem botijões cheios de marcas diferentes, né? Isso aí, evidentemente, não seria um descuido. A gente entende que seria uma ação consciente de você ter um botijão cheio, né, armazenado dentro da sua revenda, e que as revendas vinculadas também poderem começar botijões cheios de outras marcas sem a devida aprovação da atualização cadastral pela ANP, né, o que também aí gera, né, questões de enganosidade ao consumidor e esse tipo de coisa, tá? E só para fechar aqui, né, porque de tudo isso é porque, de fato, existe um ato regulatório em curso, né? Vocês todos sabem, por meio de uma consulta prévia à ANP, a 03/2004, que avalia especificamente esse tema de vinculação da revenda. Então, assim, colocar dispositivos que permitam e que não gerem infração sobre itens que a gente entende que seriam ausência de boa-fé por parte do agente econômico, e ainda mais conflitando com premissas, com temas críticos que vêm sendo discutidos em outros atos regulatórios por parte dessa agência, como a vinculação da revenda. Tá? Então, essa aí, Júlio, Rita e demais, são as contribuições do Sindigás, e eu fico à disposição de vocês. Obrigado, Ricardo. Essas contribuições são as mesmas que vocês já tinham feito no processo, né? São as mesmas que a gente fez ao longo do processo, com um pouco mais, né, de riqueza de detalhes, no caso, né, de explicação, né, até aproveitando, né, a abertura de vocês hoje, né, já que vocês falaram de alterações cadastrais, né, claro, e documentos de outorga, então que talvez a gente possa pensar em algum tipo, né, de segregação daquilo que é crítico e que não é. E especificamente essa em relação do artigo 6 foi uma contribuição, um adicional, né? Tem várias que a gente fez aí de maneira propositiva, né, de inclusão de dispositivos para revenda, e essa aqui que a gente está colocando aqui agora nesse último slide é para que não seja considerado como dispositivo em função desse ato regulatório que está em curso. Tá? Não, dá para entender. Tá, mas Ricardo, são as mesmas, tá? Não, perfeito. Só um esclarecimento com relação ao artigo 12, ainda a minuta, tudo, a gente pode até deixar com maior clareza a ideia da audiência pública também essa, talvez a gente trazer uma questão de logística para ficar mais simples de entender. A Rita me corrige se eu estiver enganado, mas o objeto, quando fala do item tal, do artigo tal ao artigo tal, é numa mesma ação de fiscalização, né? Isso. Tá, então numa depois a gente traz... ação, serão incluídos numa mesma ação, a proposta, né? Tá, então é bom essa discussão, porque talvez, como é uma minuta, a gente pode deixar um pouquinho até para o usuário da norma, deixar mais claro ainda esse ponto. Tá. Obrigado, Ricardo. Eu devolvo a palavra aqui. Maravilha, um abraço. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu vou pedir, sim, por favor, Ricardo e Samuel, do representante do IBP, para vocês disponibilizarem a apresentação para a gente instruir o processo administrativo. Incluir a apresentação de vocês no processo, por favor. Tá bom. Obrigada. Eu mando diretamente para o regulação. Tá. Aquele regulação _ SFI. Por favor. Tá bom. Obrigada. O próximo representante é o senhor Carlos Germano. Carlos Germano, vai representar a Brasilcom. Eu acho que está sem som. A gente não está escutando, nota está sem som. Continua sem som. Agora? Agora sim, agora dá para ouvir. Burrice operacional, Júlio. Júlio, primeiro, parabéns aí mais uma vez, né? Estou aqui reiterando a posição da Brasilcom, do apoio às medidas reparadoras de conduta, né? Uma forma proporcional, eficaz, simples, inclusive, né, de reduzir o custo regulatório.
né? Pelo que está na análise de impacto regulatório, nos últimos 5 anos aí nós tivemos a aplicação de mais de 23 mil, né, medidas reparadoras de conduta, são 23 mil processos punitivos a menos. Isso faz com que a agência reguladora ela ganhe em eficiência e ela consiga alocar os seus recursos humanos, financeiros, né, estratégicos em cima de pontos que tragam mais predicados e mais benefício ao mercado. Então, dentro desse aspecto pedagógico, desse aspecto educativo, no caso da Brasilcom, que defende aqui as distribuidoras de médio, pequeno porte, eu concordo com o Samuel, desde que seja uma coisa pontual, que exista uma boa-fé, talvez a manutenção do dispositivo do artigo 11, no sentido de permitir sim que haja uma medida de reparadora de conduta, em casos simples de pequenos deslizes de dados cadastrais. Né? A gente sabe que ao longo dos últimos 5 anos, Júlio, conforme estudo muito bem apresentado pela agência, isso aconteceu apenas 6 vezes. Né? Mas a gente ainda tem um mercado, nós temos um mercado ainda um pouco concentrado. Nós temos 3 grandes distribuidoras com magníficas estruturas, né? E temos aí 130, 140 agentes distribuidores de menor porte e que não tem o staff que uma distribuidora maior pode ter. E dentro desse aspecto educativo, desse aspecto pedagógico, desde que haja uma boa-fé, a gente entende que essa manutenção da possibilidade de aplicação dessa medida reparadora ela possa ajudar o mercado, porque a não aplicação da medida reparadora ela não vai distinguir quem está de boa-fé e quem está de má-fé. Quem precisa da medida reparadora de conduta é aquela distribuidora que tem CPF, que tem RG, que tem rosto, né? E isso eu acho que dá para ser mantido. Concordo com o Samuel, a questão do SIMP é um erro que acontece muitas vezes, 2, 3, 4, 5 dias, e que no final isso não vai trazer qualquer dano ao interesse público, né? Talvez a gente possa estabelecer um time e algumas outras condutas aí que foram também colocadas, tá? Mas o importante disso tudo é que a gente precisa manter a conduta, né, eficiente, equilibrada, e a gente entende pela Brasilcom que a gente precisa realmente centrar os esforços da agência, Júlio, na questão dos convênios com Receita Federal, com os estados, né? Brigar pela modificação legislativa que a gente está fazendo isso em conjunto com a agência na Câmara e no Senado, para que a agência tenha acesso imediato a essas alterações societárias, por mais que seja um aviso, por mais que seja um alerta, né? Porque a gente sabe que no meio de um caminho a agência faz uma análise, a distribuidora está tudo ok, tem capacidade econômica, financeira, atende todos os predicados de fluxo logístico, operação, e no meio do caminho essa distribuidora ela é vendida e é aí onde está, né, o perigo das fraudes societárias estruturadas que a gente acompanhou recentemente e que a Brasilcom aqui incondicionalmente, Júlio, apoia a agência e fica à disposição. Então, a nossa colaboração é nesse sentido, de que a gente tem um pouco de razoabilidade. Eu entendo quando o Júlio coloca com muita ênfase, ele está na ponta de uma lança extremamente delicada, que é justamente, né, o que deságua em operações como a gente tem visto. Então, a Brasilcom continua à disposição, Júlio, parabeniza e fica ao lado da agência para o que for necessário, apenas colocando aí esses pequenos gaps, essas pequenas considerações, e desde já agradecendo mais uma vez a oportunidade e a transparência pelo processo. Obrigado, Júlio, obrigado, Rita e demais participantes. Obrigado, Carlos Germano, obrigado pela contribuição. Da mesma forma que eu passei aqui algumas observações também para alguns palestrantes, Rita, vou pedir para também, tanto da questão da participação do Sindicom como do Brasilcom, para a gente avaliar, principalmente junto com a SDL, essa questão do SIMP, se a gente tem avaliar com cuidado essa tolerância de alguns dias, porque é diferente o envio com alguns dias de atraso com o envio com 1 mês de atraso do SIMP, né? E também o não envio. Então, são 3 casos diferentes que eventualmente podem ser abarcados pela nossa regulação. Bom, agora eu devolvo a palavra, Rita, para você chamar o próximo expositor. O próximo expositor é o senhor Luiz Alberto Soares, representando o IBP. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde, estamos. Oi, boa tarde. Prazer, muito obrigado aqui em fazer parte daqui da audiência. Cumprimento
o senhor Júlio Nishida, a senhora Rita, o procurador Henrique Pasquinelli. De início, apenas uma correção. Rita, você pediu para o Samuel, que você colocou Samuel do IBP, né? Samuel está no Sindicom. Desculpa, ele é do Sindicom, Agora, desculpa. ele está no Sindicom, só para reforçar. Eu acho até que ele saiu ele teve que sair, está no chat daqui da audiência, mas deve ter outro representante, né? Eu não trouxe nenhuma apresentação adicional, as nossas contribuições foram feitas depois de conversar com as nossas associadas aqui também. Em primeiro lugar, também, eu gostaria de reforçar também a nossa visão, o nosso entendimento, o nosso desejo da agência forte na fiscalização, todo um incentivo à fiscalização para a agência, na agência, tudo o que é feito e o fortalecimento da regulação. Eu acho que o Brasil, todos nós ganhamos com isso. As nossas contribuições foram feitas no sentido também de verificar se as MRCs são positivas, elas trazem, elas dão mais foco àquilo que realmente precisa ser olhado com mais atenção, aquilo que é mais danoso, e nós também entendemos que através de condutas assim isoladas, aquelas infrações leves, casos em que não houve má-fé, não houve dolo, não houve fraude, essas MRCs podem ser colocadas. Para isso também que nós, depois de conversarmos com todas as associadas, também sugerimos também que alguns itens de cadastro possam ser objetos de MRC, e aí, pela exposição do senhor Júlio Nishida, entendemos que toda essa reanálise da ANP deve ser feita. Eu acho que esse ambiente aqui, esse momento da audiência pública é muito importante para isso, para que a gente possa trocar essas posições, esses pensamentos. O senhor Júlio trouxe aqui a preocupação, e principalmente com os últimos acontecimentos que ocorreram. Então, nós entendemos que deve ser feita uma análise pormenorizada e verificar se alguns itens, mesmo itens, por exemplo, de cadastro que foram feitos, poderiam ser mantidos ou devem ser colocados passíveis de MRC. Algo muito importante, né, que eu acho que cabe também para o estudo, né, dentro da própria agência, é realmente também a celebração de termos de ajustamento de conduta, né? Os TACs, eles também podem ser grandes instrumentos que vão trazer maior celeridade e possibilitar que os agentes possam realmente se ajustar, né, ir para o caminho certo dentro da regulação, e também deixar a agência mais fluida, deixar que a agência possa olhar aqueles pontos mais difíceis, né, que requerem mais atenção. A questão que foi colocada aqui também, né, nós fizemos aquela sugestão o artigo, vamos dizer assim, recíproco da questão da amostra-testemunha. Quero deixar claro que não é deixar de lado a amostra-testemunha, não é deixar de entregar a amostra-testemunha. O que foi colocado aqui assim como está sendo previsto a MRC para distribuição, para revenda varejista e para TRR, quando não houver a comunicação da falta de entrega da amostra-testemunha, que seja também prevista uma MRC da falta de comunicação quando houver a recusa, né, do revendedor varejista ou de um TRR, quando a distribuidora não conseguir entregar essa amostra, tá? Então, mas nem de longe é de se pensar em abolir a amostra-testemunha, por favor. Então, são essas os nossos pontos, nossas contribuições. A questão do SIMP, nós também encaminhamos para a avaliação da agência, na atualização da resolução, para essas situações de menor gravidade. Então, agradeço novamente, muito obrigado. Obrigado, Luiz Martins. Da mesma forma, vou fazer um comentário que eu fiz também com relação a que o Samuel falou, Samuel do Sindicom, que essa questão do TAC é interessante como o setor já identificou a necessidade
E a agência também já tinha identificado a necessidade de ter uma resolução de TAC e veio para a resolução de MRC, porque na prática essa resolução ela consolida um instrumento de TAC automatizado. Então é um problema de ajuste de conduta que é resolvido de forma automatizada para pequenas coisas de baixa lesividade, automaticamente, de acordo com cada tipo de comportamento. Então, é uma questão bem aplicada. Mas é uma questão que acho que talvez tenha que sido... A gente vai avaliar internamente no âmbito dessa própria agenda regulatória, mas no primeiro olhar, eventualmente, talvez seja endereçada numa resolução mais ampla, talvez no modelo dessas resoluções que foram apresentadas pelo Samuel, das demais agências reguladoras, que trata de uma forma mais ampla dos requisitos do TAC, né? Mas foi muito bom, é muito bom trazer isso à discussão através dessa agenda regulatória. De qualquer forma, a gente vai entender, no âmbito desse escopo, dessa resolução, o que caberia ser abordado aqui. Obrigado. Vou a palavra aqui agora para a Rita, para chamar o próximo expositor. Pela lista, a gente seria o último, né? O expositor inscrito é o senhor Álvaro Faria, do Sindtrr, mas ele vai ser representado pelo senhor Marcel, né? Eu não sei se é Marcel ou se é Marcelo, porque aparece cortado aqui para mim. Então tá bom, obrigada. Tudo bem, Rita? Não tá cortado não, é Marcel mesmo meu nome. Marcel, tá, né? Tá, obrigada. Não, aparece na tela cortada para mim, cortado aqui para mim. Tá, obrigada. Vai para a impossível missão de substituir o presidente Álvaro, né? Tão conhecido por todos vocês aí. Mas, inicialmente, agradecer realmente a ANP, ao Júlio e toda a sua equipe, pelo diálogo franco que teve ali, antes até da abertura da consulta pública, onde marcou seus workshops, 2 workshops, se eu não me engano, onde demonstra total transparência, um compromisso, realmente uma forma equilibrada de construir uma norma aplicável a todos os agentes. As contribuições do sindicato já foram apresentadas dentro do prazo da consulta. Não vou ficar aqui repetindo cada uma delas, mas, no entanto, quero destacar só um ponto que nós entendemos aqui que é muito importante, que são a questão dos TREs-NIs. Para aqueles que nos acompanham e talvez não tenham familiaridade com a atividade, breve resumo do que ela seria. Essa modalidade existe exclusivamente na região Amazônia Legal. A maior concentração está no estado do Pará e estado do Amazonas, onde ele substitui os caminhões-tanques e as rodovias por balsas e pelos rios. Ou seja, toda a entrega desses TREs-NIs através das suas embarcações. Eu acredito que o Júlio teve na audiência pública de construção da Resolução 10, lá em 2016, eu acredito que foi a primeira vez que a ANP saiu do Rio de Janeiro e fez uma audiência em loco. A audiência pública foi lá em Santarém. Então, é uma atividade importante que atende regiões ribeirinhas, onde não tem nenhum tipo de acesso por via rodoviária. Os TRE-NI, eles saem com suas embarcações e ficam 3, 4, 5 dias fora, rodando realmente, atendendo regiões onde tem um desenvolvimento econômico local e muitas vezes até para a sobrevivência ali da própria população ribeirinha. Eu faço destaque porque hoje, na resolução atual, existe apenas uma medida reparadora de conduta para a atividade TRE-NI e nessa consulta pública não teve nenhuma contemplação, ou seja, não tem nenhuma medida reparadora para a atividade TRE-NI. Todo empresário sabe realmente das suas obrigações, mas, no entanto, não podemos ignorar que realmente, em algumas regiões, falta uma mão de obra um pouco mais qualificada, a dificuldade que eles têm lá para contratar realmente um funcionário que fique 3, 4 dias, 5 dias fora da sua família. Então, realmente reforçar, tá, essa questão de contemplar a atividade TRE-NI na medida reparadora de conduta, nas propostas que o sindicato realmente mandou para a ANP. Não se trata de uma flexibilização realmente da norma, é fim só de orientar os agentes, notificá-los para corrigir irregularidades antes realmente de autuar. Tá bem? Agradeço novamente para a ANP pela abertura do diálogo e encerro aqui a minha participação com vocês. Obrigado pela participação, Marcel. Sim, eu tive lá na elaboração
resolução atual de TRRNI, lá em Santarém, e, de fato, bem lembrado, é uma regulação muito própria, porque é uma atividade muito própria, inclusive ela tem restrição geográfica, então ela só pode ser exercida na Amazônia Legal. É bom te lembrar isso num ano de COP, né? No ano de COP, numa semana que está acontecendo a COP 30, e é bom, assim, até, Rita, a gente trazer isso para a regulação, porque ela tem especificidades, isso depois a gente até pode conversar, muito característica. Então, eu vou dar um exemplo aqui, uma questão, o Marcel até trouxe assim, atualmente na minuta não teria nada que atenda a ela, mas tem uma questão que atendeu de forma indireta, que é a questão dos 30 dias. Então, pela posição geográfica, é o tipo de atividade que nunca conseguiria reparar uma MRC em 5 dias úteis, porque até o trajeto de entrega de produto deles é incompatível com qualquer questão que seja atendida em 5 dias úteis. Então, a questão do 30 dias mostra a questão logística que como é exercida a atividade. Então, no âmbito da nossa análise aqui das contribuições que foram trazidas, seja pelo SINT-TRR e as outras contribuições das 16 entidades, vamos abarcar esse olhar especial para a atividade. Obrigado, Júlio. Obrigado. Aí devolvo a palavra, Rita. Acho que tem mais um inscrito. Não, nós terminamos. Os que se inscreveram, né, antes, a gente termina. O Gabriel, foi representar o Semipetro, o senhor José Mauro, que é o último inscrito. Então, a gente termina aqui a parte de exposição, né, de apresentação dos expositores. Então, vamos para aquela parte que eu acabei chamando de debate, mas na prática é aquela parte livre de pedir a palavra. Então, eu solicito aqui que quem quiser e não está inscrito e que quiser ter a palavra, que utilize a ferramenta de levantar a mão do Teams, que a gente vai conceder até 5 minutos para trazer a sua exposição, e a gente vai conceder um período aqui de debates, conforme consensado ao total, na somatória de todas as inscrições de no máximo 1 hora, e a partir do que for trazido, aí eu e a equipe da Rita e da NP, a gente pode até fazer uma fala adicional sobre o que for trazido. Então, abro a palavra, primeira pessoa, a Simone Marconi. Simone, por gentileza, fique à vontade, 5 minutos a partir desse momento. Júlio, é só para acrescentar que eu não sei se ficou muito claro quando eu falei da terceira casa decimal, nessas bombas mais antigas, quando soltou a modificação da norma, da resolução, né, que previu 2 casas decimais apenas, fora buscado no mercado empresas de manutenção para fazer a retirada dessa terceira casa decimal e viu-se a impossibilidade. E aí, sim, nós mandamos para a ANP o ofício onde ela contemplou essa terceira casa que poderia ser acrescida ali do zero na bomba e não no painel de preços. Então, é só para acrescer essa situação, tá bom? Porque eu não sei se ficou muito claro aí para você na hora que eu expus. Não, ficou, mas é bom a gente até para efeito de registro aqui do processo regulatório, que eu entendi porque hoje vocês têm o esclarecimento que foi feito por ofício, mas trazer isso para o arcabouço da MRC traz uma cobertura regulatória e traz uma estabilidade, uma previsibilidade maior. Perfeito, porque eventualmente não fica o fiscal... critério, isso, das regionais, né, das coordenadorias regionais, aí, isso é muito importante. Isso, a opção que a gente vai trazer, e aí a gente vai trazer nos acatamentos, é porque existem 2 lados até em prol do fiscalizado, porque trazer isso, aí a Rita, a equipe de regulação, pode até me complementar se a minha leitura está correta ou não, e até de forma preliminar, porque o que vale depois é a nota técnica da equipe. Se a gente traz como MRC, eventualmente a leitura é que isso, ele ter na bomba um dígito 0, pode ser avaliado como uma irregularidade, que não é. E aí pode ser contabilizado como uma MRC. Sim. E aí, numa segunda fiscalização, ele perde o direito de ser utilizado uma nova MRC. Então, isso conta contra o fiscalizado. Sim. Então, talvez não seja a melhor solução. Por isso que a gente vai avaliar. Aí eu não sei, em questão de legística, se eventualmente cabe um parágrafo
explicando isso, não sei, isso que a gente vai avaliar internamente, mas foi boa a explicação de vocês, para a gente entender, para a gente saber se isso entra dentro da resolução, se isso atrapalha mais do que ajuda, se existe algum instrumento legístico na forma de explicação. Então, eventualmente, a gente vai estudar aqui, mas, de qualquer forma, na resposta da nota técnica regulatória, vai trazer essa justificativa, porque não necessariamente vai ser tão bom trazer ou não essa resposta. Sim. Porque o nosso medo é a pessoa queimar a chance dela Sim. com uma coisa que ele não está errado. Tanto isso, quanto a questão, que é o ponto de atenção que eu peço encarecidamente a vocês que observem, da terceira, da exibição nas bombas, do preço a prazo e o preço à vista, de ser contemplado, que o ideal seria a modificação da Resolução 948 de 2023, para contemplar a possibilidade do revendedor poder alterar previamente no sistema de automação o valor da bomba e não ter ali só bico e bomba separado para cada tipo, cada condição de pagamento que ele contemple. Porque, como eu disse, tem postos pequenos que não tem a possibilidade dele ter um bico segregado para o preço a prazo, outro para o preço à vista, naquele combustível ali. Então, aí ele vende cartão frota, tudo isso ele tem a possibilidade de alterar previamente, no cupom fiscal vai sair o preço que o consumidor pagou. Então, hoje é um ponto de atenção, porque na norma não é contemplado isso, e alguns fiscais, na prática, autuam os postos. Aliás, atualmente aplicam, né, a medida reparadora de conduta, caso não tenha sido feito uso desse benefício nos últimos 2 anos. Mas, se porventura sair isso da medida reparadora, né, e não for contemplado a alteração da resolução, isso é uma lacuna que a gente vê aí, que é necessário ser revista pela ANP com urgência. Tá, eu vou pedir para a equipe técnica avaliar com cuidado isso, porque tem que avaliar junto com a equipe da STL qual que é a leitura, se entra no MRC. É um pouquinho mais complicado do que a questão dos 3 dígitos. E nós estamos à disposição para o debate, tá? Eventualmente, caso não seja dentro da revisão da medida reparadora de conduta, nós estamos abertos aí a marcarmos reuniões para contribuir no que for necessário aí com a prática. Perfeito, a gente agradece. Obrigado, Simone. Bom, agora eu, de novo, franqueio a palavra para quem quiser participar desse debate, que queira, é só levantar a mão aqui na ferramenta do Teams. Bom, acho que como ninguém levantou a mão, acho que a gente pode chegar aqui ao final da nossa audiência. Queria agradecer a presença de todos. Então, o processo aqui regulatório, ele dá andamento. A gente encerrou hoje a audiência pública de número 10 de 2025. Então, os próximos passos vão ser a análise aqui de todas as contribuições que foram feitas, seja na consulta pública, seja na audiência pública. E o próximo passo é a avaliação disso pela equipe técnica, pela nossa procuradoria, e depois a deliberação pelo nosso colegiado, e a expectativa, o nosso cronograma ser cumprido, é que até o final de 2025 a gente vai ter uma resolução já nova, com instrumentos mais atualizados, que vão abarcar toda a questão de avaliação regulatória, avaliação tecnológica, seja do setor, seja da agência. Muito obrigado, uma boa semana para todos.